Nós vamos estudar Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o 16. É uma parábola que Jesus contou, ao qual damos o título de Os Trabalhadores da Vinha. O porquê de Jesus contar essa parábola se dá a alguns fatores anteriores a ela. Primeiro, aparece um jovem rico e fala para Jesus: Mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: você conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás. E esse jovem fala: não, mas isso eu tenho observado desde a minha juventude, tenho cumprido. E aí Jesus identifica aquilo que era prioridade naquele jovem, que eram as suas riquezas. E aí Jesus fala assim: tá, mas falta uma coisa para você servir a Deus, por completo. Vende suas propriedades, suas riquezas, dá aos pobres, vem e me segue. E aí, aquele jovem, ele se entristeceu muito com esse pedido, ele não foi capaz de cumprir esse pedido porque, de fato, o coração dele estava muito ligado aos bens materiais, à sua riqueza. Quando o apóstolo Pedro, ele vê isso, ele também traz ali um comentário sobre isso e fala: Senhor, e nós? Nós que deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai receber? Então, o jovem não deixou, mas e nós, que deixamos? E aí Jesus responde que vai haver a recompensa sim, a vida eterna, mas Jesus complementa, porém, ele fala no versículo 30 do capítulo 19, mas muitos que são os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. E aí ele conta a parábola. Então, qual que é o objetivo de Jesus? É mostrar ali para o apóstolo Pedro e para todos os ouvintes e para nós também nos dias de hoje, que nós aceitarmos a Jesus, vai nos conceder a vida eterna, mas não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, não é porque a gente está servindo a Ele, mas é pela graça dele. Então, quando Jesus vem, morre numa cruz, ressuscita e nos faz cordeiros, nós não somos merecedores disso, é pela graça. Então, nós, mesmo a gente largando tudo, entregando nossa vida para Jesus, não é o nosso mérito que nos faz sermos ganhadores da vida eterna, é a graça de Deus. E nós podemos observar que em diferentes fases da vida, as pessoas se convertem a Jesus. Então, veja que tem gente que se converte na sua juventude, na sua adolescência. Tem gente que vai se converter, para os seus 30 anos, porque tem um encontro com Jesus nessa idade. Tem outros que vão encontrar Jesus, conhecê-lo, entregar sua vida ali com 50 anos, 70, 90. E tem pessoas que vão ter esse encontro com Jesus até mesmo no seu leito de morte. Então, quantas pessoas às vezes não estão no hospital, prestes a morrer, vem uma pessoa, prega sobre Jesus, faz o convite, se essa pessoa não quer se entregar a Jesus, essa pessoa se entrega verdadeiramente, se arrepende, da vida que levou, essa pessoa também vai ser salva. Então, olha só, tem pessoas que se convertem a Jesus no começo, ali na juventude, e passam já a servir a Jesus, servir a obra, e tem pessoas que ali no leito da morte que vão se converter e também vão ter direito à mesma salvação eterna. Porque a salvação não é por mérito, não é por obras, para que ninguém se glorie, como fala a palavra de Deus. Mas é por graça e misericórdia, é um presente que nós recebemos de Jesus, que Ele conquistou para nós, porque nós já estávamos condenados a uma morte eterna. Então, não é por mérito. Então, essa vinha, essa parábola, todos esses elementos, ela vai ilustrar esse ensino que Jesus quer trazer ali para aquele público. No versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, era muito comum naquela época ter trabalhadores diaristas. Então, eram pessoas que não tinham trabalho fixo. Essas pessoas se reuniam ali em mercados e nas praças, desde o amanhecer, bem cedinho, à espera de uma oportunidade de chegar um proprietário ali de uma vinha e convidá-los ali para trabalhar.
né? Então, eles não tinham trabalho, o que eles receberiam naquele dia seria até muitas vezes o fonte de sustento da sua casa ali, do seu alimento daquele dia. Então, esse é um cenário comum ali para a época. Versículo 2. E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O denário, ele era uma moeda romana de prata que equivalia ao pagamento de 1 dia de trabalho braçal. Então, esse pagamento, ele não era uma exploração, ele não era pouco, ele era o padrão da época, era o que era justo, né? Então, aqui o senhor da vinha, ele está pagando o que é comum, o que é justo ali para aquele trabalho naquele dia. Versículo 3. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então, vamos aproveitar para a gente entender o que seria essa hora terceira, né? A gente vê primeira hora, né? Sexta hora. Então, os judeus, eles dividiam o dia em 12 horas a partir do nascer do sol, que era aproximadamente 6 horas da manhã, e aí finalizava ali às 18 horas da tarde, né? Então, quando a gente fala de primeira hora, a gente está falando das 6 horas da manhã. A terceira hora, às 9 horas da manhã. A sexta hora, 12 horas da manhã. A nona hora, 15 horas. A 1/10 hora, que você também vê essa expressão, às 17 horas, né? Então, isso é uma forma, né, que os judeus dividiam ali as horas do dia e tinha esses termos para se referir a ela. Versículo 4 e 5. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Então, o que está falando aqui? Que esse trabalhador, que esse dono da vinha, ele não foi só lá na primeira hora do dia e contratou trabalhadores para sua vinha. Ele viu ali na terceira hora do dia, na sexta hora do dia, na nona hora, e ele foi pegando ali trabalhadores que ele ia encontrando e ele ia mandando para sua vinha, tá? É isso que o versículo está falando. Versículo 6. E ele, saindo cerca da hora 1/10, que é às 17 horas, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Isso é bem interessante, porque às 17 horas não faria sentido nenhum pegar trabalhadores para a vinha, sendo que o expediente ali iria acabar umas 18, que é quando se cessa o dia, né? Então, eles teriam uma baixa produtividade, iam trabalhar apenas 1 hora. Mas a parábola traz esse fator aí intrigante de um dono da vinha contratando ali para a última hora trabalhadores na vinha. Versículo 8. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Versículo 9. E, vindo os que foram cerca da hora 1/10, então aqueles que foram trabalhar, 17 horas, receberam cada homem 1 denário. Então, eles receberam um dia inteiro de trabalho. Vindo, então, os primeiros, eles pensaram o quê? Que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam cada homem 1 denário. Então, tanto aqueles que chegaram às 17 horas para trabalhar, como aqueles que chegaram logo ao amanhecer, foi pago a mesma quantidade, 1 denário, um dia de trabalho. Versículo 11. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário?
Então toma o que é teu e vai-te pelo caminho, e eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui mostra que, e aí a gente já trabalhou, né, a ideia aqui central do texto, que é a graça do Senhor, ela não é pelo esforço. A vida eterna, ela não é pelo nosso muito trabalho na obra. Nós recebemos a graça, como o próprio nome diz, sem merecermos, é um favor não merecido. Então, a salvação eterna é uma conquista que Jesus fez para a nossa vida, e Ele dá a todos em diferentes fases da vida, conforme a pessoa for conhecendo Ele. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, a gente vai ver pessoas que vão servir desde a juventude, e vamos ter também aquelas pessoas que se convertem ali no final da sua vida. Mas quem serviu desde a sua juventude não é mais merecedor do que o outro da vida eterna, porque a vida eterna é para todos que se entregarem. E quem serão os escolhidos, né? Assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Na verdade, Deus chama todos. Então, o evangelho da graça é para todos. Todos. Mas, quando Deus traz um chamado, é para a gente ser transformado. Então, esse evangelho que é pregado por aí, de que Deus aceita as pessoas do jeito que ela é e elas não precisam mudar, não é bíblico e nunca esteve na pregação de Jesus. Ao contrário, ele sempre confrontou as pessoas para mudar, para não pecar mais. A Bíblia fala que a luta, que a carne milita, o espírito milita contra a carne contra o espírito. Então fala de uma batalha constante que a gente tem que seguir, que a gente tem que falar não ao pecado. Esse evangelho aí de que pode todas as coisas, que Deus vai salvar a todos, não é bíblico. Mas Deus chama todos, isso é fato. Jesus chama todo mundo que quiser, independente de ter matado, de ter roubado, de ter praticado qualquer ato, por mais pior que seja, se essa pessoa ela se arrepende, realmente essa pessoa ela vai ser chamada para a graça de Deus e essa pessoa vai ser salva, se tiver arrependimento sincero. E aí os escolhidos quer dizer que são as pessoas que aceitaram, né, o chamado de Deus e se entregaram. Então esses são os escolhidos, porque escolheram a Deus. Então os escolhidos de Deus não é que Deus os escolheu a dedo e teve preferência entre um e outro, não. Deus chama a todos e aqueles que escolhem viver com Ele passam também a ser escolhidos de Deus, passam a ser separados, né? Então a Bíblia é muito clara com essa distinção de quem é servo de Deus, de quem aceita Jesus, de quem será salvo e quem será condenado. Então a Bíblia fala muito claramente de condenação, não tem para onde correr, não tem como pregar esse Deus que tudo aceita, que todo mundo vai ser salvo, porque a Bíblia é muito clara nisso e a gente tem que entender que condenação, toda a humanidade já está condenada devido ao pecado e na verdade Jesus vem realmente nos resgatar. Então, escolhido, para você ser um escolhido de Deus, você tem que escolher a Deus. A partir do momento que você escolhe a Deus, você passa a ser um escolhido e faz parte ali do rebanho do Senhor. Bem, acho que deu então para entender ali o panorama, o cenário de fundo, né, dessa parábola e o que Jesus então quis ensinar ali para os seus discípulos, para o apóstolo Pedro e claro para nós, porque ele sabia que essa palavra chegaria para mim, chegaria para você e a obra dele está acontecendo. Jesus tem uma promessa que ele vai voltar, então até esse dia acontecer, estamos aqui nós pregando, divulgando, para que todos aqueles que quiserem ser salvos tenham acesso à palavra. E quão bom se você tiver acesso a essa palavra e se entregar em Jesus na sua juventude. Eu acho um privilégio Deus me permitir na minha juventude conhecê-lo, ter a oportunidade de pregar sobre ele, de fazer parte dessa grande missão. Para mim isso não é penoso. Ainda que pessoas vão aceitar a Jesus e serem salvos ali no leito da morte, isso muito me alegra, né, porque é a obra do Senhor. E o fato de eu servi-lo desde a juventude, na verdade, é um privilégio, é uma realização que ele me concede. Então,
Que bom, né? E que se você entendeu essa palavra e já serve ao Senhor, fique feliz de conhecê-lo, fique feliz por ter tomado essa decisão e de já servi-lo desde a sua juventude.